Robinho, que vai ser julgado na próxima quarta-feira pelo STF, alega racismo em condenação na Itália e nega estupro. O jogador Robinho vai ser julgado nessa próxima quarta-feira, dia 20 de março, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça do Brasil, se ele deve ou não cumprir pena de 9 anos no Brasil, pela acusação de estupro coletivo acontecido na Itália, quando Robinho jogava por um clube italiano. O Tribunal de Milão condenou o atleta a 9 anos de prisão por estupro coletivo, enquanto jogava no Milan. Após solicitação da Justiça italiana, a Corte Especial do STJ, composta por 15 ministros, decidirá se o julgamento foi justo ou não. Desses 15 ministros, apenas 3 são mulheres, inclusive uma delas é a presidente Maria Teresa de Assis Moura, que só vota em caso de empate. A pena foi homologada pela Justiça italiana, portanto, caso o ex-atleta pise em solo italiano, será preso imediatamente. Entretanto, como ele viajou ao Brasil, a Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiros natos em casos de crime comum. Portanto, Robinho, que nasceu na cidade de São Vicente, no litoral paulista, vai depender do julgamento pelo STJ do Brasil, e mesmo que condenado, terá que pagar a pena aqui no Brasil. Os ministros vão decidir se o processo na Itália seguiu os requisitos corretos, respeitou o direito de defesa, a dignidade do réu, a soberania do Brasil e se a sentença tem eficácia. Ou seja, eles não vão discutir se Robinho cometeu o crime, mas, sim, se o processo no país europeu foi feito de maneira adequada para ter validade aqui. A tendência na Corte Especial é que a sentença seja homologada e que a maioria dos ministros determine o cumprimento da prisão. Se isso acontecer, Robinho pode recorrer em liberdade. O ministro disse à coluna que esse tipo de caso não é comum para o judiciário brasileiro e, portanto, não seria uma surpresa se um magistrado pedisse vista, mais tempo para analisar o processo, interrompendo o julgamento. O jogador já foi condenado em todas as instâncias na justiça italiana. O debate que envolve o julgamento de Robinho no STJ não é simples, pois um grupo de juristas entende, com base no artigo 9 do Código Penal, que o STF não poderia simplesmente validar a decisão da justiça italiana porque o processo teria que ser refeito no Brasil. Outra ala entende que a legislação brasileira autoriza a execução de pena com base em um artigo da Lei de Imigração, que alterou, indiretamente, o Código Penal. Por ser cidadão brasileiro, Robinho não pode ser extraditado para a Itália para cumprir a pena lá. Seus advogados já pediram que o governo italiano fosse intimado a apresentar uma cópia integral do processo e a tradução, o que foi negado pela Corte Especial. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular da TV Record, Robinho se defendeu, acusando que o julgamento pelo tribunal italiano o teria condenado por ele ser negro. Veja o que Robinho declarou ao Domingo Espetacular. Com certeza, se o meu julgamento fosse para um italiano branco, seria diferente. Sem dúvidas. Com a quantidade de provas que eu tenho, não seria condenado. Robinho também confirmou que se relacionou rapidamente com a mulher que o acusa na noite em questão, mas alega que a relação foi consensual. Em caso de homologação, o jogador não terá prisão imediata. Robinho pode recorrer ao Superior Tribunal Federal, STF. Fique sabendo das últimas notícias relacionadas ao futebol, se inscrevendo no canal e acionando o sininho para ficar sabendo do último vídeo postado. Todas as semanas, uma curiosidade referente a um jogador, os resultados dos principais campeonatos, e muitas outras informações do esporte mais popular do mundo, que é o futebol. Valeu, galera!